webinar sobre o tema da faturação eletrónica para a administração pública e falar um pouco sobre aquilo que é o resultado do trabalho desenvolvido em parceria com a SAGE para ajudar a rede de parceiros a fazer face a este novo requisito que nos está a ser imposto agora pelas entidades públicas. Desde já, sugeri então, no decorrer desta apresentação e para aqueles que ainda não têm o prazer de conhecer a Generix, contextualizar o grupo Generix, falar-vos um pouco daquilo que é o trabalho que nós desenvolvemos e em que áreas atuamos e, após isso, introduzir então o tema que nos traz aqui hoje, que é a fatura eletrónica ao nível da Comunidade Europeia, onde obviamente Portugal está também abrangido. Dar-vos também alguma informação sobre o enquadramento legal e o estado da arte no que respeita à legislação em torno deste vigor e, se calhar, entrando depois numa fase um pouco mais de detalhe técnico, explicar aquilo que pressupõe a implementação deste projeto e o que é que, do ponto de vista técnico, teremos que aqui assegurar, em termos de condições técnicas, para responder às especificidades e às exigências do tema. Por outro lado, e para que também possamos, da melhor forma, ajudar a carteira de parceiros no que respeita à implementação deste tipo de projetos, iremos ter a oportunidade de explicar aquilo que é o nosso plano de ação e aquilo que da vossa parte deverá ser feito para conseguirem responder o mais rapidamente possível a esta solicitação, certamente que têm da carteira de clientes. Por último, tomaria a iniciativa de passar o discurso à colega Cristina Francisco, por forma a que ela também vos possa dar a conhecer aquilo que são as condições comerciais que estão perspectivadas para o add-on que se desenvolveu em torno deste tema. Posto isto, e só muito rapidamente contextualizando a Generix, é uma multinacional de origem francesa, que atua em Portugal de há 21 anos a esta parte e é uma empresa especializada no desenvolvimento de soluções colaborativas para as empresas que atuam na supply chain. Deste modo, temos aqui três grandes áreas de intervenção. A primeira delas, tudo o que tenha a ver com o desenvolvimento de sistemas e soluções de apoio à gestão física das mercadorias ao longo da cadeia. Englobamos aqui toda a gama de soluções WMS para a gestão operacional de armazéns e soluções de gestão operacional de transportes. Uma segunda área, que é a área de referência da Generix, nomeadamente em Portugal, que diz respeito à tecnologia que desenvolvemos em torno dos processos EDI e da desmaterialização de processos. Isto que hoje vamos aqui falar, a fatura eletrónica, não é mais do que uma dessas soluções, não é mais do que uma extensão do conceito EDI à realidade de transação eletrónica de documentos fiscais. Por último, temos ainda uma área especializada no desenvolvimento de plataformas colaborativas, denominados portais colaborativos, que visam também auxiliar as organizações a desmaterializar um conjunto de processos, sejam eles processos de gestão e contabilização automática de faturas de fornecedores, sejam eles portais order to cash, sejam plataformas para a gestão de centrais de compras, entre outros. Deste modo, e fruto, lá está, de 21 anos a trabalhar em Portugal, obviamente que contamos hoje em carteira com uma rede muito significativa de clientes. Obviamente que aqui apresentamos só algumas referências, mas em Portugal estamos a falar de uma realidade de cerca de 700 clientes, contas que sebejamente conhecidas e que provavelmente muitos de vós até já poderão ter algum tipo de relacionamento comercial. Entrando especificamente no tema da faturação eletrónica para a administração pública e transmitindo-vos desde já aquilo que motivou, vamos lá ver, a Comunidade Europeia a debruçar-se sobre este tema, em primeiro lugar foi precisamente porque a comunidade estava a assistir a uma grande proliferação de várias normas e sintaxes utilizadas na criação de faturas eletrónicas que se diferenciavam muito de país para país.
E desta forma a comunidade achou por bem intervir no sentido de tentar uniformizar e standardizar as várias normas que estavam a ser trabalhadas, com o objetivo principal de facilitar as transações intracomunitárias entre um fornecedor, por exemplo, que está em Portugal e quer fornecer um produto ou um serviço a uma administração pública francesa, inglesa ou italiana, se não houvesse aqui de alguma forma uma uniformização do formato da fatura em si, isso iria obrigar a que esta tal empresa fornecedora portuguesa tivesse que implementar no seu sistema de informação e na sua infraestrutura informática condições para responder à estrutura específica de cada país em questão, o que traria, obviamente, aqui custos muito avultados. Por outro lado, e porque a questão da auditoria às contas também é algo de extrema relevância, o facto de migrarmos os processos de faturação eletrónica com as entidades públicas para um cenário eletrónico vem, de certo modo, contribuir para que as próprias entidades fiscais possuam um conjunto de ferramentas e um conjunto de mecanismos que mais facilmente permitem controlar e auditar a informação que é transacionada entre a rede de fornecedores e as entidades públicas. No caso prático, em Portugal, a Generix teve a oportunidade de participar no grupo de trabalho que durante 4 anos trabalhou no sentido de definir aquilo que seriam as boas práticas para a realidade portuguesa em si. Nós trabalhámos neste grupo com várias entidades de referência, como a GS1, o ESPAP, a própria autoridade tributária, no sentido de certo modo, contextualizar face às exigências fiscais aquilo que deveriam ser as boas práticas a ser tidas em consideração para a fatura eletrónica do Estado em Portugal. Do ponto de vista prático, a fatura eletrónica para a administração pública, de certo modo, é uma imposição, e já vos vou falar um pouco sobre o contexto legal desta tal imposição, mas que obriga a que toda e qualquer empresa que forneçam bens ou serviços ao abrigo de contratos públicos terão obrigatoriamente que faturar por via eletrónica. Da mesma forma que as próprias entidades públicas em si terão que reunir condições para receber as faturas eletrónicas emitidas por esta rede de fornecedores. Há exceções, uma delas é contratos específicos que sejam declarados como contratos secretos ou acompanhados de medidas especiais de segurança, caem fora deste cenário e, nesse tipo de situações, a fatura eletrónica não irá ser aplicada. Adiante, e no que respeita ao enquadramento legal em si, percebam que esta diretiva europeia, que de certo modo vem agora exigir a Portugal também a implementação deste processo, começou a ser trabalhada em 2014, ok? Foram, nos anos seguintes, realizadas um conjunto de reuniões com cada grupo de representantes de cada país da comunidade, onde se discutiram as várias realidades no seio da Europa, até chegarmos a 2017, outubro de 2017, que a própria comunidade publica em jornal oficial aquilo que deverá ser o modelo semântico, as sintaxes e especificações técnicas das sintaxes a serem adotadas por cada país membro. Desta forma, e porque este modelo que foi publicado pela Comunidade Europeia tem a posteriori que ser transposto para cada país em particular, obviamente tendo em consideração aqui os requisitos fiscais de cada país, obriga a que cada país então tenha que publicar após isto, a uma portaria que define para o caso prático, neste caso de Portugal,
como é que vai ser o formato final da fatura em si e como é que as entidades públicas em Portugal vão receber esta fatura. Esta informação deveria ter sido publicada até ao passado dia 27 de novembro, não foi, esta portaria ainda não foi publicada, contudo estamos a aguardar a qualquer tempo que ela então saia e que seja publicada no DRE. Aquilo que a norma europeia diz e que se pronuncia é que a entrada em vigor da faturação eletrónica para a administração pública deverá ser abril de 2019, ok? Contudo, face àquilo que o Código de Contratação Pública Nacional diz, de certo modo, esta realidade vem ser antecipada, porque o Código de Contratação Pública diz que, a partir de janeiro de 2019, as entidades públicas em Portugal deverão faturar, as entidades públicas em Portugal, sim, deverão passar a receber, a partir de janeiro de 2019, as faturas já por via eletrónica, ok? De certo modo, temos então aqui uma normativa europeia que obriga a que se comece a transacionar faturas eletrónicas a partir de abril e o nosso Código de Contratação Pública a antecipar essa realidade para janeiro de 2019. A normativa europeia diz ainda que a partir de abril de 2019 deverão ser abrangidas por esta normativa todas as entidades públicas centrais e, passado um ano, todas as entidades públicas subcentrais, ok? E basicamente é isto. À data de hoje, obviamente que estamos a aguardar que essa portaria saia para finalizarmos o ajuste que tem que ser feito para criar o formato final da fatura em si. O que a normativa europeia se pronuncia também é que, em termos semânticos, a fatura tem que incluir um conjunto de informação específica, ok? E no que diz respeito a este tema, inclusive nós tivemos que trabalhar com a SAGE, que teve que proceder a algumas alterações em termos de estrutura da base de dados, porque há informação, nomeadamente o Código de Contratação Pública e a referência ao compromisso era algo que na linha 50 e 100 não estava perspectivado, e isto obrigou, de certa forma, a SAGE a intervir no sentido de criar condições para que esta informação passe a constar e seja possível de ser mapeada, porque é informação obrigatória para que nós, Generix, possamos reconstruir os dados que saem do SAGE e transformá-los no formato final da fatura eletrónica para as entidades públicas. No que respeita às sintaxes homologadas pela Comunidade Europeia, a Comunidade Europeia pronuncia-se sobre 3 possíveis sintaxes, sendo elas o EDIFACT, o CEFACT ou o UBL, sabendo de antemão que para Portugal a sintaxe selecionada foi o UBL 2.1. Por último, esta normativa europeia pronuncia-se também sobre o tema da comunicação das faturas eletrónicas e sobre a necessidade desta comunicação das faturas ser feita através de canais de transmissão segura de dados, ou seja, são dadas orientações que referem os protocolos seguros de comunicação que deverão ser utilizados neste tipo de comunicação, EDI, que, de certo modo, vem aqui garantir que toda a informação que é transacionada entre as entidades cumpre os princípios do não repúdio, a confidencialidade da informação e a integridade das comunicações, sem afetar, obviamente, e garantindo que quem envia a fatura tem desde logo informação se a fatura chegou com sucesso ao destino e se foi integrada no repositório da entidade destinatário. Aqui fazemos uma ressalva que já ouvimos algumas entidades a referenciarem-se que a fatura poderá ser
ser enviada por e-mail, alertamos aqui que o canal e-mail por si só não é um canal seguro de transmissão de dados, que pode colocar aqui em causa o cumprimento daquilo que está previsto pela normativa. Do ponto de vista da arquitetura dos sistemas em si, à data, as entidades públicas deverão estar preparadas para receber as faturas num destes 3 possíveis formatos em si, numa destas 3 sintaxes, aqui a entidade pública poderá estar ou reunir condições para ela própria ter já uma solução que permita gerir e garantir esta validação das faturas e todos os requisitos necessários para o arquivo eletrónico e para a validação das faturas, ou teremos realidades onde a entidade pública trabalha através de uma solução de um broker, que tal e qual como a Generix, disponibiliza toda a tecnologia necessária para que essa entidade receba e valide adequadamente todas as faturas dos fornecedores. Posto isto, a entidade pública terá depois um mecanismo que permitirá carregar desde logo a fatura estruturada dentro dos seus sistemas internos, devolvendo eventuais notificações quando da ocorrência de algum tipo de anomalia verificada. No que respeita à realidade que muito provavelmente a rede de parceiros que está aqui hoje representada vai encontrar, diria eu, a massa ou a parte massiva de projetos, diria que é na componente de fornecedores e, na realidade, certamente vocês já terão vários fornecedores a contactar-vos no sentido de vocês prestarem e implementarem a solução que permite a esse fornecedor fazer chegar a fatura eletrónica à administração pública. Em termos práticos, à data de hoje, em conjunto com a SAGE, já tivemos a oportunidade de desenvolver o add-on e de desenvolver as condições necessárias para que o SAGE exporte para o serviço da Generix toda a informação que nós necessitamos em termos de dados, ou seja, a matéria-prima de informação hoje já foi, ou em termos de integração, já foi desenvolvido. Nós já temos condições hoje de recepcionar todos os dados que necessitamos a partir do add-on da SAGE e, à data de hoje também, só aguardamos que a portaria seja publicada para que, do lado da Generix, façamos o ajuste final para criar o UBL 2.1 de acordo com as regras e de acordo com a estrutura que a tal portaria irá se pronunciar sobre ela. O que quer isto dizer? Que aqui o grande desafio que nós lançamos desde já aos parceiros é, desde já, implementarem e recorrerem à configuração do add-on para fazer passar os dados das faturas para dentro do serviço da Generix, porque a partir daí o ónus de transformar esses dados no formato final está do nosso lado e já não depende, de certo modo, do lado do parceiro em si ou da própria SAGE. E a ideia, então, aqui, de facto, e após a realização deste webinar, é, de uma forma devidamente planeada, desenvolvemos aqui trabalho no sentido de ajudar a rede de parceiros então a fazer a instalação deste add-on e a estabelecer desde logo a ligação entre a casa do fornecedor e a plataforma de faturação eletrónica da Generix. Okay? O que também temos desde já previsto é que este add-on irá trabalhar nativamente para a solução 50 Cloud e também para a 100, sendo que cabe depois à Generix e ao parceiro em si proceder à instalação e à configuração do canal de comunicações para cada um dos clientes que vocês tiverem. Na realidade, o que acontece em termos práticos, quando a informação que é extraída do SAGE e que vem num formato específico que já foi previamente alinhado com a equipa da SAGE, chega à infraestrutura da Generix, o que ela será desde logo sujeita é um processo de validação dos dados em si, ou seja, nós vamos abrir o documento e vamos verificar se toda a informação que é mandatória constar na fatura nos foi comunicada, se a informação é coerente e vem bem, e se todos os dados vêm bem construídos, e para que depois disto então passamos ao processo de transformação
dos dados para o formato final, o BL 2.1, e passemos também à desmaterialização e à autenticação legal do documento com o tal certificado eletrónico conforme a lei prevê. Toda e qualquer fatura que nós desmaterializamos ficará desde logo arquivada em repositório, que o serviço disponibiliza, durante 10 anos. Sendo que a mesma versão da fatura que é guardada e arquivada em repositório é também passada ao repositório da entidade pública em questão, recebendo de retorno a notificação que é enviada quando da recepção dessa mesma fatura. Falando um pouco mais detalhadamente sobre a arquitetura que está por trás do Generics Invoice Services, na prática estamos a falar de um motor ou EDI que é a entidade responsável por validar os dados que constam na fatura e, por sua vez, transformá-los para o formato final da administração pública, ou seja, o BL 2.1. Paralelamente, e para que os vossos clientes possam monitorizar toda a traceabilidade das faturas e consultar o histórico de todas as faturas que foram emitidas, disponibilizamos desde logo um front-end de acesso ao repositório eletrónico de faturas, onde ficarão arquivadas essas mesmas faturas e através do qual é possível controlar eficientemente toda a traçabilidade de cada um dos documentos. Ou seja, controlamos a data e hora a que recebemos o documento, a data e hora que foi invalidado, se deu algum erro na validação, quando é que foi transformado, o que é que entrou e qual é que é o resultado pós-transformação, a que horas é que foi comunicado ao destinatário, a que horas é que recebemos a confirmação do destinatário que a fatura chegou com sucesso e aí por diante, ok? Do ponto de vista de implementação e de estratégia com a rede de parceiros, por forma a agilizarmos ao máximo a implementação do projeto, eu diria que organizamos aqui, na realidade, 5 passos, em que, em primeiro lugar, aconselhamos o parceiro a proceder à encomenda do add-on via portal MySage. Segundo passo, a Generix é desde logo informada e, posto isto, entrará em contacto direto com o parceiro para planear o agendamento da intervenção e da implementação do projeto. De seguida, a Generix, em conjunto com o parceiro, também intervém na instalação do add-on, na configuração do processo para transmissão de dados da casa do fornecedor para a plataforma da Generix, que, por sua vez, irá então fazer o desenvolvimento e a configuração final do mapeamento que irá criar a estrutura final da fatura a entregar à entidade pública. Por último, a Generix, em conjunto com o parceiro, irão efetuar testes de comunicação e testes finais de desmaterialização da fatura e, obviamente, comunicar desde logo essas faturas a algumas entidades públicas e apoiar, obviamente, aqui no arranque em produtivo do projeto. Eu, se me permitem, então, agora passaria o discurso aqui à Cristina, só um bocadinho, que vos iria introduzir aquilo que são as condições comerciais que temos previstos para o tal add-on e para a exploração do serviço de faturação eletrónica. Só um bocadinho. Peço desculpa. Muito bem, queria só pedir mais uma vez se me conseguem ouvir. Sim, Cristina, estamos a Sim? ouvir. Ok, obrigada. Então, obrigada, Eduardo, por nos fazer uma apresentação tão clara
daquilo que é realmente a fatura eletrónica à administração pública. Eu queria só pedir desculpa de nós termos marcado este webinar tão em cima, estivemos a trabalhar em conjunto com a Generix na solução, tivemos imensas questões e por isso é que marcámos em cima, não queríamos deixar de vos passar a solução, sabemos que têm os vossos clientes a colocar este tipo de questões. Posto isto, e aquilo que o Eduardo já explicou, a forma como nós vamos comercializar será da seguinte forma: nós vamos ter um setup inicial que vai criar o ambiente do workflow que o Eduardo esteve a explicar e que vai ter um custo de 300 €. Este é um pagamento único. Depois, dependendo do número de entidades que os clientes vão precisar, se faturarem para uma entidade, para 2, para 3, para 7, nós temos 2 pacotes, um com 5 entidades, que tem um valor de 80 € e também um pacote com 10 entidades com o valor de 160 €. Estes valores também são pagos uma única vez. Depois, o cliente vai precisar de um número de faturas. Nós definimos aqui 4 pacotes, com aquilo que consideramos ser a dimensão de cada uma das empresas. Portanto, para uma empresa que seja relativamente pequena e que tenha a administração pública um volume até 50 faturas ano, o custo vai ser de 50 € ano. Ou seja, cada fatura tem o custo de 1 €. Se a empresa precisar de utilizar até 100 faturas, o custo anual são 75 € ano e o custo por fatura serão 75 cêntimos. Aqui falta ali o 5 a seguir ao 7, mas são 75 cêntimos. Depois o pacote de 200 faturas tem um custo de 140 € ano e o custo por fatura são 70 cêntimos. Se tiver até 500 faturas ano para a administração pública, o custo anual são 250 € ano e o custo por fatura são 50 cêntimos. Nós vamos na primeira semana de janeiro passar-vos todos os detalhes relativamente a encomendas, a todo o workflow que vai ser apresentado para esta solução em conjunto com a Generix. Para já queríamos só mostrar-vos a solução para ficarem relativamente descansados. Se tiverem alguma questão que nos queiram colocar entretanto, por favor digam, agora podem até nem ter questões, mas se surgirem entretanto durante a próxima semana, se vemos que estão a fechar o mês, a fechar o ano, se surgirem algumas questões ou se nos quiserem encaminhar algumas questões dos vossos clientes, por favor digam, estamos completamente à disposição. E basicamente era isto que tínhamos para vos apresentar. Como disse, na primeira semana de janeiro vamos dar-vos mais detalhes sobre as encomendas e todo o workflow relativamente à solução da faturação eletrónica para a administração pública. E agora ia passar às questões que possam eventualmente ter. Tenho aqui uma questão que pergunta se nós podemos partilhar a apresentação, certo? Sim, Cristina, a apresentação vai estar disponível, creio eu, inclusive este webinar está a ser Vai estar, gravado e sim. vai passar a ser disponibilizada através do vosso site, creio eu, correto? Nós vamos colocar esta gravação no portal Mensagem, depois em conjunto com a apresentação, sim. Em relação às margens dos parceiros, vamos falar posteriormente, depois quando tivermos todo o processo finalizado. Surge aqui outra questão relativamente às linhas que estão previstas a ser tidas em consideração ao nível deste add-on. Para já, isto está previsto para a linha 50 e a 100. No que respeita a outra linha, como por exemplo o X3, nesse caso, deverá o parceiro contactar diretamente a Generix e isso ficará um pouco o ónus do parceiro contactar a Generix ou outro broker de mercado
relativamente ou para definirem como é que deverá ser implementado o projeto em si. Sim, nós temos aqui para a 50 Cloud, esta é a solução, é a Generix, para a 100 Cloud também. No caso de empresas maiores, podem já ter hoje um broker e, portanto, nós não quisemos estar a forçar a utilização da Generix. Obviamente que é sempre aquela que vamos promover, agora não vamos querer que uma empresa de grande dimensão vá fazer mudanças de fundo por imposição da SAS. No caso da gestão comercial, não vamos ter solução para a fatura eletrónica, só mesmo no SAS 50 Cloud. Está aqui outra questão que é algo pertinente. Estão a perguntar quais são os custos de Generix. Os valores que a Cristina apresentou já incluem os custos de Generix, ok? Exatamente, esses são os custos da Generix de abertura do setup e da configuração das entidades. E também aproveitar para dizer que conseguimos estas condições muito concorrenciais também fruto do esforço e do desenvolvimento de alinhamento que fizemos em termos de standardização do processo de comunicação de dados da linha 50 com a nossa plataforma de faturação eletrónica. Não sei se existe mais alguma questão, se entretanto quiserem colocar-nos a posteriori também, estamos completamente disponíveis. Tempo de disponibilização do add-on após encomenda. É assim, aqui vai depender muito do volume de trabalho, mas eu se calhar ia passar, do nosso lado será relativamente rápido, eu ia passar ao Eduardo se nos conseguisse dar aqui uma estimativa, de após encomenda, quanto tempo é que pode demorar. Ok, Cristina, obrigado. Basicamente, o processo que está previsto em termos de workflow é assim que vocês encomendarem o add-on no portal My Partner, essa informação vai chegar até nós e do nosso lado vão ser desde logo contactados por um colaborador da Generix, que irá recolher em conjunto convosco toda a informação necessária e após isso planear desde logo uma data. Obviamente que não vos poderei desde já dizer se vamos intervir tecnicamente logo no dia a seguir, porque tudo isso irá derivar também da quantidade de trabalho, quantidade de projetos que iremos estar a implementar na altura. Aquilo que vos posso assegurar é que vamos planear trabalho no sentido de respondermos o mais rapidamente à necessidade e o mais rapidamente à implementação do processo na casa do vosso cliente. Okay? Surge aqui outra questão que tem a ver com o envio de faturas PDF para entidades públicas. Deixem-me referir que aquilo que estamos aqui a discutir é a implementação de faturas eletrónicas estruturadas. Aquilo que a legislação prevê, que é a obrigatoriedade legal, é a criação de faturas eletrónicas EDI, no formato UBL 2.1. Quer isto dizer que o PDF por si só não entra neste cenário. Não quer isto dizer que a título de informativo enviar informação que vai constar no ficheiro BL 2.1, enviar por PDF, poderá eventualmente ser feito, contudo, aquilo que vale como fatura válida neste processo comercial entre um fornecedor e uma entidade pública é o XML UBL 2.1, que irá ser comunicado através de um canal seguro de dados, ok? E não por e-mail, um canal seguro de dados. Muito bem. Temos aqui algumas questões relacionadas com outros produtos. O Sage One não vai ter fatura eletrónica para a administração pública. No caso do Sage for Accountants também não está previsto. Não temos indicação de que seja necessário. Partimos do pressuposto e também ao feedback que temos do mercado que os contabilistas não vão fazer fatura eletrónica para a administração pública. Tenho aqui também mais algumas questões. Se já tivermos o sistema EDI, e é possível, portanto, isto é uma solução diferente.
que não tem a ver com a solução que tinham anteriormente, eventualmente entre empresas. Sim, o EDI é algo que deverá muito provavelmente estar mais direcionado para, por exemplo, a realidade dos projetos da distribuição moderna, não é? Quando falamos no fornecimento de empresas que fornecem entidades como o Pingo Doce, o Auchan e por aí adiante, aí sim o EDI é utilizado de uma forma muito significativa, mas o que estamos agora neste processo aqui a trabalhar, neste add-on, é um add-on paralelo a essa realidade que já tem no EDI convencional para as entidades públicas. E isto foi algo que teve que ser desenvolvido à medida, porque a informação que é necessário exportar para este processo da faturação eletrónica vai para além daquilo que simplesmente é necessário enviar para uma entidade da distribuição moderna. Coloco aqui algo pertinente que diz respeito ao facto de o cliente necessitar ou não de um certificado digital para fazer o UBL 2.1. O UBL 2.1 vai de facto ser certificado, obrigatoriamente ele vai ter que ser autenticado com um certificado digital para que se possa garantir a desmaterialização legal do documento. Contudo, os preços que foram apresentados pela Cristina já incluem esse certificado, ou seja, o vosso cliente não vai ter que adquirir nenhum certificado digital, que o próprio serviço já inclui o recurso à utilização de um certificado digital para autenticar as faturas. Mais uma questão, aqui se o cliente terá que pagar mensalmente ou se poderá pagar, só pode pagar anualmente. Nós, estamos a ver todo o processo para que o cliente possa pagar em conjunto com a solução SaaS que utiliza, também este add-on com a faturação à administração pública. Tenho aqui mais uma questão, se o cliente tiver mais de 10 entidades ou se tiver mais de 500 faturas. Estes são os pacotes que nós consideramos ajustados ao feedback que temos de mercado. Obviamente, e isso já está acordado entre nós, que vamos ter feedback da Generix sobre se há clientes a utilizar mais de 500 faturas, se a maioria dos clientes utiliza 1000 faturas por ano, vamos fazer aqui pontos de situação para perceber o que se tivermos que ajustar a oferta. Também em relação às entidades, se tiverem clientes com mais de 10 entidades, digam-nos por favor, porque nós estamos a trabalhar aqui muito de perto com a Generix e, portanto, vamos de certeza conseguir encontrar solução para todos os vossos clientes. Portanto, qualquer questão que tenha, façam-nos sempre chegar para nós conseguirmos ajustar. Obviamente que o feedback que temos pode depois não corresponder à realidade no dia a dia e podemos eventualmente ter que ajustar aqui os intervalos portanto, só depois de lançarmos e do vosso feedback é que podemos ajustar. Depois aqui, os specs das faturas devem ser escolhidos pré-implementação, ou seja, quando fizerem o pedido no portal MySage do setup e do número de entidades, devem também indicar o número de faturas para o cliente poder ter logo acesso a um valor pré-definido de faturas que pode utilizar. E acho que é isso. Há aqui uma questão que tem a ver com a componente técnica de implementação do processo em si, para que percebam que está perspectivado, recorrendo a este add-on, é que quando o vosso cliente vai emitir a fatura para uma entidade pública, na realidade, o SAG irá exportar para uma determinada pasta partilhada a ser definida connosco em sede de projeto, irá exportar diretamente para essa pasta o fecheiro da fatura em si. Na realidade, a Generix vai disponibilizar um pequeno gestor de comunicações, segura de dados, que na prática poderá até ser instalado pelo próprio parceiro, e nós damos formação e disponibilizamos um pequeno manual
que ensina a fazer a instalação desse software seguro de comunicação, que na realidade o que faz é, ele vai e é totalmente configurável a esse nível, vai de X em X minutos verificar a essa pasta partilhada se existem lá faturas para serem processadas. Caso assim seja, então o sistema pega na fatura, encripta a fatura e evoca um protocolo AS1 para transmitir em protocolo de seguridade a fatura para dentro do data center da Generix, onde irá então ser sujeito ao processo de desmaterialização legal, arquivo e publicação da fatura à entidade final. Tenho aqui também uma questão. Tenho um cliente que trabalha a nível nacional com todas as câmaras municipais. À partida, eventualmente vai precisar de um pacote de mais de 500 empresas. Não sei se é essa a questão. Aqui será o pacote das faturas. A questão será também depois termos que ajustar o número de entidades abertas. Estas situações eu se calhar ia pedir para verem connosco, em conjunto com a Generix, se encontrarmos a melhor solução. Aquilo que quisermos ter aqui é uma solução standard para os clientes mais pequenos, porque, e o Eduardo já referiu isto, os custos para empresas muito pequeninas de ter uma solução que desmaterializa a fatura são relativamente altos e, portanto, quisemos ter aqui uma solução com custos mais reduzidos para podermos chegar às empresas mais pequeninas. Sempre que tenham alguma necessidade que não encaixe neste pacote, falamos e vamos encontrar uma solução em conjunto com a Generix. Portanto, qualquer questão que tenham, vejam connosco, vejam peçam aos vossos gestores de conta ajuda para vermos a melhor solução, porque realmente se tiver todas as câmaras municipais do país, vai ter que abrir mais entidades e eventualmente teremos que fazer um projeto específico para esse cliente. Mas digam-nos quais são as suas necessidades e estes seus clientes e nós validamos. Sim, Cristina, eu acho que o que é importante agora, de facto, é evidenciar isso. Tudo o que sejam realidades que, de certo modo, estejam descontextualizadas do plano standard que foi aqui apresentado, em termos de entidades, deverão contactar-nos diretamente para que nós possamos aqui ajustar o valor do projeto em si, o valor do licenciamento das entidades em si, à realidade do vosso cliente. Exatamente. Pronto, Vamos agora trabalhar eu para. gostaria aqui de facto também de reforçar é que o que é urgente à data, é que de facto começámos a estabelecer esta ligação entre os sistemas dos vossos clientes e a nossa plataforma de faturação eletrónica. Para que logo após então a publicação final da portaria nós possamos fazer os ajustes necessários para então gerar o formato final. E fiquem sabendo também que nós à data já implementámos alguns pilotos, já temos entidades a enviar faturas eletrónicas em formato UBL 2.1 para entidades públicas, ok? Contudo, em regime de piloto. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, muito provavelmente, a estrutura UBL 2.1 que nós hoje estamos a utilizar para o efeito poderá ter que sofrer aqui alguns ajustes face à informação que vier a ser publicada na portaria. Mas pronto, isso é responsabilidade da Generix e cabe-nos a nós ajustar aquilo que for necessário. O importante agora é garantir que todos os dados que nós necessitamos para recriar a fatura final, de facto, estejam do nosso lado. Muito bem. Só aqui mais uma questão, o add-on ainda não pode ser encomendado. Nós vamos enviar-vos toda a informação logo que esteja disponível no portal MySage. E peço mais uma vez desculpa por não termos toda a informação disponível, mas estamos com um volume anormal de trabalho no final de ano e, portanto, quisemos dar-vos a solução, não queríamos deixar-vos preocupados, por isso é que antecipámos este webinar. Eu aproveito para agradecer ao Eduardo a disponibilidade de ter estado connosco hoje, sabendo também que foi aqui uma agenda complicada de gerir, e por isso, obrigada.
E se não tiverem mais nenhuma questão, eu agradeço também a vossa presença com tão pouca antecedência e desejo-vos umas boas festas a todos. Obrigada. Um Feliz Natal. Obrigado, Cristina. Obviamente, da parte da Generix, também um agradecimento à SAGE e toda a comunidade de parceiros SAGE, a oportunidade de termos partilhado hoje aqui um bocadinho daquilo que é o nosso conhecimento e daquilo que é o trabalho que já foi desenvolvido. Agradecer a toda a audiência e desejar a todos um Feliz Natal e um próspero 2019. Boa tarde e obrigado. Obrigada, boa tarde.